Rafa, você tem a formação em nutrição, mas eu acredito que essa prática te trouxe muito conhecimento, né? Porque como qualquer outra área, a gente, em educação física, a gente sai com uma formação, mas é o que a gente corre depois que vai, né, Sim. aumentar nosso conhecimento. O quanto disso, desse seu aprendizado, você consegue transpor para as consultas e tal? O quanto que você usa do mundo do fisiculturismo para passar a dieta para as pessoas? Muito, muito legal essa pergunta, porque a minha intenção quando eu estudei nutrição era justamente trazer um pouco da alta performance para qualquer pessoa que tivesse ali na minha frente no consultório. Então, eu até brinco que a maioria dos idosos, eles têm práticas de fisiculturista, eles só não sabem. Então, o aeróbico em jejum é uma prática de fisiculturista. E eles fazem. Então, se a gente conseguir, por exemplo, colocar uma refeição pastosa antes dele ir para a musculação dele ou para a fisioterapia, para ele ter um pouquinho de aminoácido. Então, se a gente, por exemplo, colocar uma farinha de arroz com whey protein para um idoso que tem prótese dentária, que ele não consegue mastigar, é algo que bebe na fonte do fisiculturismo, só que a gente consegue adaptar para o idoso. Então, eu tento ao máximo trazer dessa experiência das competições para pessoas normais, só que muitas vezes sem entregar com essa embalagem, com essa roupagem de Que as fisiculturismo. pessoas podem ter um preconceito. Sim, exatamente, porque causa um pouco de espécie e aí eu acho que não é tão interessante dessa forma. Mas, de um modo geral, o acesso ao conhecimento no fisiculturismo é algo que hoje está ficando um pouco mais acessível dentro da universidade, dentro das áreas de conhecimento, por conta de pós-graduações voltadas a isso, que tem profissionais que têm experiência prática na área. Mas muita galera escrevendo livro também, né? Trazendo uma base literária tem também. uma parte assim, essa parte está crescendo muito, mas quando eu estava na faculdade era algo assim completamente desprezado pelos professores, inclusive algo que não era bem visto, mas eu sempre tive muita convicção de que esse esporte tinha a agregar a vida das pessoas. Que não fosse na intensidade de um atleta profissional, de um atleta amador de alto nível, mas que de alguma forma poderia contribuir. Isso eu sempre tive muita clareza e eu paguei o preço. Eu resolvi que eu ia adotar esse tipo de abordagem para pessoas normais e dá muito certo. Porque você não precisa fazer a pessoa sair da faixa branca para a faixa preta em uma semana, 2 semanas, 1 mês. Mas aos poucos você vai fazendo ela gostar daquilo. Quando ela vê, aquilo já faz parte da rotina dela, igual ela escovar o dente. Então, quando ela vê que aquilo faz parte da vida dela e que aquilo traz benefícios à saúde dela, ela não precisa passar da faixa da performance, ela fica só no wellness, ela fica só na parte da saudabilidade. Ela não precisa deixar de comer o bolo no aniversário da avó, não precisa nada disso. Mas assim, na hora de treinar, se você consegue pelo menos falar para ela, escuta, eu tô aqui para falar de nutrição com você, mas se você entender que na hora do treino, na hora do dano, é a hora que você vai me dar condições de melhorar o teu físico com a gasolina que nós vamos colocar depois, isso, se a pessoa tem esse clique ali na consulta comigo, ela entrega mais no treino. Ela entrega mais no treino, eu posso dar mais caloria. Se eu dou mais caloria, ela treina melhor. Se ela treina melhor, ela dorme melhor. Ela aumenta, ela sai daquele nível, ela vai para outro. O que acontece? Eu dou mais caloria, ela treina melhor. E aí eu começo a girar a roda. Então, trazer isso para as pessoas normais não precisa ser necessariamente um cara que quer competir, um cara que quer ganhar o brasileiro de jiu-jitsu, nada disso. Pode ser, às vezes, aquela pessoa que fala, quero botar um físico para uma... quero botar um físico para uma viagem. Entendeu? Você, às vezes, trabalhar com metas, tem pessoas que é interessante. Tem pessoas que falam, não, esquece. Você não vai se pesar, você só vai se pesar aqui comigo. Às vezes você pega ali na consulta que quando você fala algumas coisas, isso é interessante, inclusive. Muitas pessoas perguntam, Rafa, o que você prefere, consulta online ou consulta presencial? Eu prefiro presencial, porque às vezes eu te pergunto uma coisa aqui, se eu tô na telinha contigo, você me responde, eu tô vendo só seu rosto. Agora eu falo assim, mas e aí, como é que tá teu peso? Você tem se pesado? Aí você aqui, com a mão. Eu já ganho que aquilo é um ponto de aflição para você.
Então eu já não toco mais nesse assunto contigo. A gente não precisa falar de peso. Ou senão você sobe ali, eu vejo, você já desce de migué, eu anoto teu peso, você não fica sabendo. Então, as coisas da consulta presencial tem uma dinâmica que só quem atende em consultório e tal, você vai pegando com o tempo. E isso foi uma coisa muito rica para mim, porque eu fui descobrindo também essa forma de levar a consulta. Eu tinha uma ideia de como eu queria fazer meu trabalho quando eu me formei, mas hoje é algo muito diferente. Eu imaginei que eu ia trabalhar só com atleta. Era o que eu queria. Trabalhar só com alta performance. Eu queria também trabalhar só com atleta. Meu, e aí você vê que é uma coisa assim, vai quando muito 5%? Quando muito.